Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio. Estamos então, iniciando aí mais uma semana de aulas. E como vocês sabem, semana passada a gente trabalhou um pouquinho a respeito, das organelas endossimbióticas, E eu deixei com vocês 5 atividades referentes às mesmas. E a gente vai iniciar então, nossas aulas dessa semana fazendo a correção dessas atividades. Então vocês verifiquem aí no caderno de vocês, se vocês acertaram, se está tudo ok. Caso seja necessário, vocês arrumem, E também pode estar complementando a resposta. Se ficar alguma dúvida, ainda algum questionamento, a respeito dessas perguntas, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu vou estar atendendo a cada um de vocês, tá certo? Então, vamos lá começar. A primeira pergunta diz o seguinte: o que são organelas endossimbióticas e quais são elas? São 2 perguntas aí em uma, Então, a gente viu, que as organelas endossimbióticas, elas fazem parte de uma teoria, chamada de teoria endossimbiótica, que foi feita a proposição dela ali, por Lynn Margulis, em 1981. Então, notem que ainda é uma teoria aí recente, Não faz tanto tempo assim que ela existe. E segundo essa teoria, 2 organelas, já respondendo ali a segunda pergunta, as mitocôndrias e os cloroplastos, que fazem parte das células eucariontes, elas surgiram graças a uma associação simbiótica. Essa associação simbiótica representa uma associação ecológica, uma associação que é boa para ambos os organismos envolvidos. Então, acredita-se que as 2 organelas elas eram no passado descendentes de organismos procariontes. Quem não lembra, esses organismos procariontes seriam aí as bactérias, tá? Fazem parte lá do reino Monera. Então, elas foram capturadas por algum tipo de célula, através do mecanismo de fagocitose. E, ao invés de serem digeridas dentro da célula, elas passaram ali a viver associadas. Então, dessa associação, essas organelas ali, elas começaram a viver dentro dessa célula e é o que nós temos hoje. Ah, mas como que eu sei como surgiu essa teoria? Da onde que veio, essa ideia? Se a gente pegar a mitocôndria e o cloroplasto para estudar, além deles serem bem complexos como organela, tem várias estruturas, nós encontramos um DNA dentro dessas organelas, e também ribossomos, que não fazem parte diretamente da célula eucarionte. Então, é um DNA e mitocôndrias próprias. Então, com isso, acabou surgindo essa teoria. E ela está relacionada, então, com essas 2 organelas, as mitocôndrias e os cloroplastos, certo? Lembrando que são 2 organelas muito importantes. A mitocôndria está associada, à síntese e à produção de ATP, que é energia, E o cloroplasto, em especial o cloroplasto que apresenta clorofila, ele está aí associado ao mecanismo, ao processo de fotossíntese. Então, são 2 organelas mega importantes, ok? A pergunta de número 2 diz o seguinte: qual o nome da organela responsável pelo processo de fotossíntese? E qual é a importância desse processo? Então, nós vamos ter ali, que a organela responsável, como a gente já viu, é o cloroplasto, que vai apresentar ali no seu interior a clorofila, tá? Em especial o verdinho, com a clorofila do tipo A e clorofila do tipo B. Então, qual que é a importância? Então, toda a vida do nosso planeta depende diretamente desse processo de fotossíntese. Então, nós temos que a glicose, que é produzida, através desse mecanismo, representa uma substância que é bastante energética e que ela acaba ficando disponível para outros seres vivos. Então, ela serve tanto para fazer a nutrição da planta e depois, indiretamente, vai servir como nutriente para outros animais. Primeiro, os herbívoros, agora falando um pouquinho a respeito da cadeia alimentar. Nós vamos ter, então, que o herbívoro vai consumir essa planta e ele vai obter, então, de forma indireta, essa glicose. E ainda assim, nós podemos citar até os animais carnívoros,
Porque o animal carnívoro vai consumir o herbívoro, que consumiu a planta que tinha essa reserva energética. Então, isso representa uma cadeia alimentar. Então, essa energia ela vai passando, né, de um ser vivo para outro através do processo de alimentação. Além disso, nós vamos ter ali, né, que o oxigênio, que é liberado na atmosfera através do processo de fotossíntese, ele garante a respiração aeróbica, né, que é a respiração na presença do oxigênio, dos próprios animais e das próprias plantas, tá? Isso é muito importante. Planta produz oxigênio, a alga também, né, no caso, porém ela também consome, tá? Ela não só produz, ela faz a produção, mas também existe aí uma porcentagem de consumo, tá? Ela não usa apenas o gás carbônico. O gás carbônico ela usa para síntese, mas depois ela também acaba utilizando na respiração parte desse oxigênio, ok? Pergunta de número 3. Certas organelas produzem moléculas de ATP e outras utilizam o ATP produzido pelas primeiras para a síntese orgânica a partir do dióxido de carbono. Estamos falando respectivamente de... Pessoal, muito cuidado, é uma pergunta de X, né, de vestibular. Muito cuidado com esse respectivamente. Ele mostra, ele quer, né, que as organelas estejam de acordo com a ordem que foi proposta no enunciado. Então, às vezes, pode vir a resposta ao contrário, e ela está errada. Então, primeiro, qual que é a organela ali que produz o ATP? Como a gente viu, né, a organela responsável pela produção do ATP são as mitocôndrias. Os lisossomos, eles fazem digestão dentro da célula, não tem nada a ver. E qual que é responsável pela síntese orgânica, né, usando dióxido de carbono? O cloroplasto, que ele vai usar nessa síntese orgânica para produzir a glicose e produzir o oxigênio. Então, na ordem, né, mitocôndria e cloroplasto, nós vamos ter aqui como resposta a letra C, certo? Mitocôndrias e cloroplastos. Pergunta de número 4, da UEL. A produção de ATP numa célula animal ocorre fundamentalmente onde? Então, nós vimos, né, falou de produção de ATP, nós já fazemos a associação direta aqui com as mitocôndrias. Então, a resposta correta, letra E. E por fim, né, a última pergunta, a pergunta de número 5, diz o seguinte: se uma planta for colocada em ambiente de total ausência de luz, né, um ambiente escuro, a organela, espacinho, né, e o processo de espacinho serão diretamente afetados nas células de suas folhas. Então aqui está perguntando, né, eles querem saber, também é uma pergunta de X, que processo e que organela fica comprometida no caso da planta, né, porque célula de folha, no caso da planta, que fica comprometida se estiver na ausência da luz. A gente sabe que o processo que fica comprometido é o processo de fotossíntese, né, que ele utiliza energia solar. E que a organela que faz o processo seria o cloroplasto. Então, a gente tem como resposta aqui a letra D. Então, preenchendo ali, né, ficaria, se uma planta for colocada em um ambiente de total ausência de luz, a organela cloroplasto e o processo de fotossíntese serão diretamente afetados nas células de suas folhas, certo? Então, eu espero que vocês tenham acertado, né, todas as atividades. Caso ainda fique alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, que eu vou estar atendendo a cada um de vocês. Do mais, tenham uma excelente semana, né? Bons estudos e até logo. Tchau, tchau.